Pedimos, Senhor, que essa noite o Senhor esteja levando a nossa mente, os nossos corações cativos. Que o Teu Espírito que se faz presente nesse lugar, já está movendo, Pai. Venha falar conosco essa noite, mais e mais. Não seja eu falando, Senhor, mas seja o Seu Espírito falando através da minha boca, trazendo aos nossos corações aquilo que precisamos entender e aprender, para colocarmos em prática nesses dias. Eu te peço pela vida dos meus irmãos, que eles estejam com o coração aberto para a Tua palavra. Aleluias, amém, pode sentar. Amém, amados, glória a Deus. Amados, o homem desde os primórdios, desde o início de todas as coisas, o homem, a humanidade, sempre buscou respostas para algumas coisas, para suas dúvidas, para aquilo que não era possível ser explicado, porque havia um conhecimento limitado, porque não havia sido revelado algo. Então, toda a história da humanidade, nós vemos que o homem está sempre correndo atrás de respostas, assim como nos nossos dias. Então, quando a gente olha para trás, para ficar mais lúdico e trazer isso mais latente na nossa memória, há séculos atrás, um homem não entendia o que hoje uma simples criança que estuda ciência compreende, assim como eu e você compreendemos, o ciclo da chuva. Hoje nós sabemos que, aprendemos lá que a água evapora, sobe, essa água evaporada, ela sobe aos céus, faz a formação das nuvens, e quanto mais pesadas essas nuvens estão, mais carregadas elas estão, quando se chocam uma com as outras, há uma liberação de energia, há uma liberação de algo, vem trovões, vem relâmpagos, e aquela água volta novamente para a terra para que se faça esse ciclo. Isso hoje é altamente, simplesmente explicável por mim, por você e por uma criança que está na fase colegial. Mas os homens antigamente não conheciam essas verdades. E os homens, sem conhecimento dessa verdade, sem conhecimento das coisas, e não conhecendo a palavra, não conhecendo Jesus, vivendo ainda no engano, o homem disse: não, a chuva é simplesmente um homem que fica correndo com a sua biga para lá e para cá, com o seu martelo batendo nas nuvens, e quando ele bate nas nuvens, relâmpagos e trovões acontecem. E aí então, em cima de uma história mítica, em cima de uma história mirabolante, se cria um Deus, que talvez você conheça hoje como Thor, Deus do trovão. O homem não conhecia esse ciclo básico. Cativos. Então, que eles trouxeram, não, há um Deus presente nesse lugar, lá, já está movendo, filho de um outro Pai. Deus que mora em tal lugar, e quando nós morrermos, nós vamos passar por isso, eu temos que fazer Senhor, isso. Mas seja o seu Espírito. Eles não tinham conhecimento, a palavra não havia sido revelada a eles, o conhecimento não tinha chegado. Aquilo que precisamos assim, entender e aprender, para colocarmos em prática nesses dias. Questionamentos, eu te peço pela vida dos meus irmãos, consegue explicar, que eles estejam ou a ciência com o coração ainda não consegue explicar, aberto, mas a ciência já tem explicado muitas coisas. Nós buscamos, havia sido revelada a eles em alguns lugares. Quantas vezes você já se perguntou se Adão tinha umbigo? Talvez você já se fez essa pergunta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? São discussões tão irrelevantes, que não levarão a lugar nenhum e não mudarão a nossa fé. Porque eu e você, todos estamos aqui professando a fé em um Deus. Todos nós aqui acreditamos nesse Deus que criou todas as coisas e que pela sua voz se fez, e sem Ele nada foi feito, amém? Mas como eu e você cremos nesse Deus que tudo fez cada um aqui de forma sobrenatural e assombrosa, como diz Salmo 139.
Aqui não tem sequer 2 impressões digitais nessa centena de pessoas que aqui está dentro desse prédio, iguais. A quantidade de cabelo de cada cabeça difere de cada um de nós. Uns têm mais, uns têm menos, uns têm pouco, uns rasparam, uns estão ficando careca, outros não. Um tem olhos castanhos, escuros, tem olhos castanhos claros, verdes, azuis. Mas todos nós, de forma magnífica, feitos de forma assombrosa, temos uma certeza: há um Deus no céu. Mas eu nunca vi esse Deus. Você nunca viu esse Deus, mas como crer nesse Deus que ninguém nunca viu, olhos humanos nunca viram, mas nós temos essa certeza e essa convicção. Nós temos que entender algo, que o Senhor, Ele deixou marcas, Ele deixou sinais. Agora, Ele se revelava ao homem no jardim. Ele vinha, a Bíblia fala que na viração do dia, Ele vinha ter com o homem, Ele tinha relacionamento. Mas o homem quebrou esse relacionamento, Ele vinha até o homem, agora o homem que precisa se chegar a Ele. Agora eu e você que temos que buscar esse caminho. Um caminho que até a chegada de Jesus era mais difícil de acessar, mas agora ficou fácil, mas ainda depende de um posicionamento meu e seu, de um protagonismo meu e seu. Ele não é um Deus que invade, Ele não é um Deus que ocupa espaços onde Ele não é bem-vindo, Ele é um Deus que se coloca para aqueles que o buscam. E aí, trazendo isso, estudando certa vez, houve um estudo na década de 50 com alguns cientistas ingleses. E esses cientistas se colocaram a estudar, alguns antropólogos a estudar alguns povos isolados. Cada um foi para uma região, uma quantidade X de antropólogos foi para uma região. E essa quantidade X de antropólogos falou: daqui a alguns anos, daqui a 1, 2 anos de pesquisa, nós voltaremos aqui com a conclusão dos nossos estudos e nós vamos ver o que tem em comum um com o outro. Acontece que, para surpresa de todos, cada um foi para um lugar, um continente, e eles descobriram que nesse local, nesses povos entrevistados, nesses povos onde eles estavam, eles descobriram que todos acreditavam em um Deus, e que esse Deus era criador de todas as coisas, e que por Ele tudo se fez. Como povos que não se conheciam, como povos que estavam a milhares de quilômetros de afastamento, não haviam aviões, não haviam celulares, não havia YouTube, não haviam lives, não havia nada disso. Como esses povos, milhares de quilômetros afastados, chegaram a essa conclusão? O Senhor, Ele deixa sinais. E eu e você precisamos entender isso. Um desses sinais, Ele deixa sinais na natureza. Olha o que fala aqui Paulo em Atos 17, a partir do verso 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, Paulo estava na Grécia, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aquele povo não sabia, aquele povo não conhecia, mas aquele povo tinha uma certeza: há um Deus que a gente não sabe o nome, há um Deus que a gente não conhece, mas Ele está lá. E aí Paulo vem e fala: é esse que eu estou falando para vocês. O Criador de todas as coisas, o que fez o universo, o que fez o sol, o que fez o mudo, o que fez o surdo, e que fez o coxo andar, é esse a quem eu vos anuncio, porque há sinais em todos os lugares. Mas o principal sinal que Deus deixou, algo maravilhoso em cima disso tudo, é que
Ele deixou em mim e em você uma marca. Eu e você temos uma marca. Vai comigo no livro de Provérbios. Ou melhor, Eclesiastes, no capítulo 3. O verso 11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Em algumas versões você vai encontrar, pôs a eternidade no coração do homem. Então essa marca da eternidade dentro de mim, me faz convicto de que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Que o nosso universo, que o nosso planeta, que a nossa vida não é um mero acaso, porque no céu não há acasos, no céu há propósitos. Que eu e você, por mais que você acredite, eu não, nós não viemos do macaco. Nós não viemos de uma evolução natural, como é pregado. De uma evolução que foi escrita, uma teoria que foi escrita há séculos atrás, que não tinha 1/10 dos recursos tecnológicos que se tem hoje. Aonde a ciência, cada vez mais, ano após ano, ela vem comprovando, cientificamente, no campo da arqueologia, no campo da história, os fatos bíblicos. Então, essa eternidade dentro de nós, nos dá essa convicção de que há um Deus soberano, há um Deus maior, Senhor de todas as coisas e Senhor principalmente das nossas vidas. Nós temos que entender isso, mas o que acontece? Mas alguns homens se desviaram desse caminho. Alguns homens, como está em Romanos capítulo 1, vai comigo lá, se desviaram, mesmo sabendo que essa certeza está dentro de nós, e que o maior testemunho da existência desse Deus está perante aos nossos olhos, porque quando nós olhamos um para os outros, vemos a grandeza da criação do Senhor, vemos a magnitude, a perfeição, porque nós somos perfeitos, amém? Eu sou lindo, amém? Glória a Deus. Você é lindo? Fala amém. Somos lindos e maravilhosos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Você foi sonhado por Deus, você foi sonhada por Deus, você foi desenhada por Ele. Então nós somos perfeitos. Então a palavra de Deus fala no capítulo 1 de Romanos, no verso 20, o quê? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas. A criação dá testemunho da glória de Deus. Quem já teve a oportunidade de ver um pôr do sol numa praia? Talvez você, pastor, eu não conheço o mar, mas você teve a oportunidade de ver o pôr do sol num rio. Quanto de vocês já teve a oportunidade de ver o desabrochar de uma flor, um pássaro, um choro de uma criança, a alegria de um esposo para com sua esposa, o som sendo propagado, a luz do sol, as nuvens, o céu, o mar, as estrelas? Isso testifica a grandeza e a soberania de Deus para nós. Isso confirma, valida e carimba a existência do nosso Senhor, amém? Mas, o que acontece? Desde que a humanidade também entende por gente, nós temos que entender que o problema maior da humanidade não é o fato de não conhecer essa verdade. Porque a palavra já foi revelada. As coisas criadas já estão aí. E através dessas coisas criadas, através dessa natureza, através dessa perfeição, que um homem ouviu um chamado e falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Um homem que vivia numa nação totalmente politeísta, com dezenas, centenas de deuses.
Ishtar, Marduk, vivia na região da Mesopotâmia, estamos falando de Abraão. Então Abraão sai e faz o seu caminho de 800 quilômetros até a terra aonde o Senhor tinha determinado. Como um homem que viveu naquele tempo, no meio de deuses, um homem que não conhecia Deus, ouve um chamado de um Deus desconhecido e obedece. O que fez ele ter essa convicção? A Bíblia não fala que Deus se revelou para ele, como em alguns aspectos para Moisés. Não, ele só ouviu o chamado e foi. E lhe foi imputado que hoje ele é o pai da fé. Fé é a certeza e a convicção das coisas que eu e você não podemos ver, mas nós cremos que vai acontecer, amém? A minha esposa orou 8 anos, eu vou casar com um pastor. Eu ficava só com um bafão de acetileno no sofá, final de semana. Mas ela tinha fé. E ela não desviou dos seus caminhos, nem desviou as suas orações. E a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dela. Talvez você está esperando algo. Tem 5 anos, tem 8 anos, talvez tem 10 anos. Mas o Deus que eu e minha esposa servirmos, eu e o Deus que a minha casa serve, Ele é fiel e justo para cumprir toda a promessa sobre nossas vidas. Então, ele pega e sai. E ele vai porque ele está cheio dessa convicção. Ele deixa aquela vida, ele deixa tudo para trás e segue o chamado de Deus. Mas a mesma Bíblia fala aqui, um pouquinho mais para frente, no verso 24, de mesmo Romanos 1, por isso também deu... Seguindo, desculpa, vou voltar um pouco mais atrás, no 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Homens cheios de sabedoria humana, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, esses homens agora, não aceitando essa verdade, não aceitando esse senhorio, eles dizem, não há Deus. Não há Deus. Isso é conversa, isso é lenda. Não existe Deus. Eles estão negando a verdade de Deus, transformando em mentira. E no verso 21... No verso 20, a última frase, ele fala assim, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis é indesculpáveis, sobre esses não haverá desculpa. Sobre esses não haverá, vai ter punição. Então, esses homens agora, eles pegam essas verdades, distorcem e vão viver as suas verdades. As suas verdades relativizadas. Não é assim? Se você está feliz, é isso que importa. Se te faz bem, pega nada. Eu vou viver mentiras, eu vou vivendo sofismas na minha vida, eu vou trazendo circunstâncias e situações, e eu vou entrando num lugar que as coisas vão me sendo permitidas, porque o meu coração obstinado, o meu coração desobediente, o meu coração inclinado para as coisas do mal, que não aceita a verdade sobre a minha vida, vai querer viver essas verdades, essa vida, e Deus vai me permitir viver a vontade permissiva dele. Eu quero tanto que eu me nego, está entregue. Agora eu vivo a vontade permissiva de Deus. No verso 24 diz, por isso também os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. E no Salmos 81, no verso 12, ele diz, portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andando nos seus próprios conselhos. Agora eu sou o Senhor de mim mesmo. Agora eu sou o meu Deus. Agora eu escolho o que seguir. Agora eu escolho quem vai me servir. Agora eu estou, como diz aqui, seguindo os meus próprios conselhos, porque a verdade do Evangelho, a verdade suprema, me é negada por mim mesmo, que eu não aceito. E aí, quando nós entramos nesse caminho, quando se entra nesse lugar,
nós vamos começar a fabricar para as nossas vidas, nós vamos começar a querer preencher alguns vazios, algumas situações, algumas lacunas, elas estão abertas. Eu não consigo ter completude na minha vida. Eu sou um homem e uma mulher triste. Eu sou um homem e uma mulher amargurada. Eu sou um homem e uma mulher com deficiência no meu caráter. Eu sou um homem e uma mulher que não aceita uma autoridade sobre a minha vida. Eu sou um homem cheio de mazelas na minha alma. Eu sou um homem e uma mulher que não consigo liberar perdão. Eu sou um homem e uma mulher com tantas lacunas que agora eu vou começar a criar ídolos na minha vida. Agora eu começo a trazer para a minha vida algo que, para mim, na minha concepção, na minha ideia, na minha cabeça, vai tampar esses buracos. E eu vou começar a querer viver uma vida aonde esse espaço, que eu não quero ter filhos, eu vou cobrir ele com um cachorrinho, com um gatinho, com uma planta. Agora esse espaço, eu vou preencher com outra coisa. Esse vazio agora eu vou preencher com o emprego dos empregos. Eu vou buscar o salário dos salários, eu vou buscar o status, eu vou buscar a vida que hoje está demasiadamente linda, colorida e a qualquer instante na internet, nas redes sociais para mim. Eu quero a vida do outro, porque a vida do outro é maravilhosa, a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. E eu vou tentando encher a minha vida vazia com o vazio de outras vidas, achando que aquelas vidas estão cheias, mas deixa eu contar para vocês, a maioria dessas vidas também são vazias. Talvez até mais que a nossa. Talvez até mais, porque a gente ainda tem um Senhor sobre nossas vidas. A gente ainda sabe que temos um destino. Reconhecemos isso e lutamos fiamente e agarramos essa esperança, porque vamos chegar lá, amém? Quem vai chegar lá diz um amém. Então, eu vou trazendo isso para a minha vida. E aí, se nós olharmos lá no compêndio, aonde diz vários verbetes, e diz assim, o que é um ídolo? Definição de um ídolo: estátua, figura ou imagem que representa uma divindade e que era um objeto de adoração. Então, olhando num contexto religioso, um ídolo é uma imagem. Uma imagem qual eu vou depositar nela a minha fé e a minha esperança. Deixa eu contar para os irmãos que há anos atrás vivia eu ainda no tempo da escuridão, não conhecia Jesus, e eu queria muito emprego. Olha só a mentalidade do jovem, né? Eu queria muito emprego, eu falei, já sei o que eu vou fazer para conseguir um emprego. Fui numa lojinha no bairro de Madureira, Rio de Janeiro, comprei um altarzinho pequenininho, bem miudinho, e comprei um Santo Antôniozinho, bem miudinho, e falei, Santo Antônio, agora você vai ficar de cabeça para baixo, até eu conseguir um emprego. Muitas mulheres e pessoal mais antigo fazia isso para conseguir um varão. Pendurava lá o santinho, que diz que é o santo casamenteiro, para poder conseguir a sua graça. E eu fiz isso, amados, vivia, não conhecia. Mas eu quero trazer de um outro prisma. Eu quero que a gente olhe o ídolo por outro lado, não por esse contexto religioso de imagens, não por isso. E aí a gente pode trazer que é o quê? É um objeto de grande amor ou extraordinário respeito e admiração. Pastor, mas eu não tenho ídolos na minha vida. Será que você não tem ídolos? Será que o seu emprego não é um ídolo na sua vida? Será que o seu casamento não é um ídolo na sua vida? Não quer dizer que seja uma imagem. Tudo aquilo que me afasta Deus da centralidade do meu coração, tudo aquilo que me afasta de Deus, que me impede de chegar cada vez mais a Ele, se torna um ídolo na minha vida. Tudo isso vai se tornando um ídolo. E aí eu vou pegando esses ídolos e vou, como fala em Romanos 1, distorcendo a verdade em mentiras. Agora, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso congregar, eu sou a igreja, I am the church, man, ok? Não, você não é a igreja.
Nós precisamos estar no corpo, aqui, orando um pelos outros, intercedendo, sentindo a presença. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos um dos outros. Não, eu não vou ficar na minha casa, isso é uma falácia, isso é uma mentira que tem sido colocada para roubar a gente. O mundo, amados, a tecnologia avançou tanto para nos dar tempo, para eu e você ter mais tempo. Antigamente as senhoras iam para a beira do rio com a sacola de roupa nas costas e bater roupa na pedra para lavar roupa. Não sei se vocês fizeram aqui, mas talvez a mãe de vocês fez. Hoje você tem máquina que lava, seca, já sai passada ainda falando seu nome. E mesmo assim, não dá. Você tem celular, amados, quem sofreu na fila de banco sabe que é terrível. Hoje, está tudo aqui. Orelhão, meninada jovem aí. Sabe o que é sofrer, correndo atrás de um orelhão, chegar lá, o trem está estragado, você ir para o outro, está estragado também. Você não tinha telefone em casa, que era caríssimo. Tinha gente que vendia carro para comprar uma linha telefônica. Tinha gente que alugava a linha telefônica, o preço de aluguel de uma casa. Era um sofrimento. Hoje nós temos tempo. Os aviões aí está fácil de viajar, encurtando as distâncias. Você sai daqui em 40 minutos, você está em Campinas, em São Paulo. Em 1h20 você está em Curitiba. 2 horas você está na Bahia. Você sai daqui, toma café de manhã, janta em outro lugar. Tudo veio para nos dar tempo. E vivemos num tempo onde se tem menos tempo. Eu não tenho tempo para nada. 24 horas do meu dia, misericórdia. Se tivesse mais 24, dava conta. A gente ia gastar com outras coisas. Então, amados, nós precisamos entender que aquilo que afasta de nós, aquilo que nos afasta de Deus, a centralidade de Deus nas nossas vidas, isso é um ídolo para nós. Dezenas de nações ainda hoje no mundo vivem seguindo a diversos deuses. Vive seguindo a Deus X, Deus isso, Deus aquilo outro. Vivendo essa mentira, não aceitando essas verdades. Mas a Bíblia é bem clara, essas coisas ficarão indesculpáveis no dia que Ele voltar. A palavra é acessível a todos há muitos e muitos anos. A palavra está para mim e para você. A palavra está diante dos nossos olhos. Hoje, talvez o maior Deus que haja nas nações, disseminado em todas as nações. Talvez você vai pegar um Deus que está na Índia, ele não vai estar na Mongólia, não vai estar na Antártida, não vai estar no Brasil. Talvez você vai pegar alguma entidade de uma religião nossa brasileira, uma religião afro, ele não vai estar no Chile, ele não vai estar na Inglaterra, mas a ciência, ela está em todos os lugares. E a ciência, para muitos locais, principalmente os povos europeus, é o Deus deles agora. Tudo aquilo que foi pregado, que foi disseminado no mundo através daqueles homens cheios do Espírito, a chama se apagou. E hoje eles não pegam mais a verdade no Evangelho, eles não querem saber mais de Bíblia, agora eles querem saber da ciência, da teoria, do relativismo que há no mundo. Como nós muitas vezes relativizamos a nossa fé, como muitas vezes relativizamos o nosso chamado. Sabemos que temos que fazer, sabemos como fazer, mas não fazemos. Delegamos ou delargamos para outro fazer. Quero andar no combustível do outro. Eu acho até legal a igreja, mas deixa a galera lá fazer. Não, você é chamado para algo maior, você é chamado para algo muito, muito, muito maior, que transcende os nossos pensamentos. Não delargue, não deixe para o outro aquilo que é para você fazer. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero experimentar o sobrenatural, eu quero rasgar os céus, amados. Mas eu não pago um preço, eu não oro, eu não jejuo. Sabe que céu você vai rasgar? Escreve céu numa folha dessa aqui e faz assim, ó, e rasga.
Porque se quer unção, tem que ter renúncia. Tem preço. O nosso evangelho, ele não é para felicidade. A felicidade não é o objetivo principal para a nossa vida, não. O objetivo principal para a minha vida e para a sua vida é a obediência. Felicidade é consequência. Quantos estão me ouvindo aqui, me entendendo? A obediência, ela é mandatória. A obediência, ela é o mecanismo principal para Deus abençoar a sua vida. Deuteronômio 28 tem uma série de bênçãos para aquele povo quando ele obedece. E tem 2 vezes mais repreensão quando ele desobedece. Porque um pai que ama o seu filho, ele vai educar. Quem aqui é pai, levanta a mão. Já deu um puxão de orelha no filho? Nós nos amamos da mesma maneira. Queremos ensiná-lo, dar um caráter, dar um destino. Não é porque eu bati no meu filho ou eu repreendi que eu não amo. Muito pelo contrário, é por amar que nós somos muitas vezes enérgicos um pouco a mais com eles. Então a ciência tem se tornado o Deus de muitas e muitas nações. Olha o que fala 1 Crônicas, capítulo 16, no verso 26. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Todos os deuses são ídolos. O resto, a gente sabe a verdade. O Senhor fez o céu, fez o ar, fez o mar, fez eu e você. Então, eu e você não podemos negar essas verdades na nossa vida. Porque nós vamos estar obstinados. Nós não vamos fazer aquilo que é pedido, que é mandado. E obstinação é teimosia. Quando eu sou teimoso, olha o que a Bíblia fala para mim em 1 Samuel. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 15, no verso 23. Porque rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação, ou seja, a teimosia, é como iniquidade e idolatria. Ou seja, se você é teimoso, você é um idólatra. Se você está teimando em fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer, aquilo que Deus está colocando em suas mãos, você está vivendo em idolatria. É muito como se você discorrer o texto aqui, ele vai ver que é muito melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor espera a nossa obediência. Obediência. Ele não está interessado na sua e na minha felicidade. Nunca esteve. Deus, por que eu sou tão infeliz? Aí ele vai responder, por que você é tão desobediente? O caminho está claro como a água. Precisamos obedecer para andar no caminho que o Senhor tem para nós. E aí, essa noite, a gente pode se perguntar, mediante a tudo isso, quais os ídolos nós temos levantado nas nossas vidas? Quais os ídolos que nós levantamos na nossa vida? O que você tem colocado à frente de Deus? O que você tem colocado à frente que tem impedido você de fazer certas coisas? Há quanto tempo você não está sozinho num local e você chora na presença de Deus? O que tem te impedido de chegar nesse lugar, de entrar num quarto, fechar a porta e ali se derramar? De estar num culto desse, com a presença do Senhor, quase que você podendo abraçar Ele assim, e não conseguir, muitas vezes, sentir essa presença. O que tem nos afastado desse lugar? Talvez é o nosso trabalho, está tomando muito nosso tempo. Uma vontade de fazer uma carreira, de subir, de conseguir lugares, cargos maiores, status dentro da empresa. Talvez é isso que está te levando a esse lugar,
te afastando de Deus, deixando que você viva a plenitude da vontade dele sobre nossas vidas. Eu já estive nesse lugar, amados. E eu vou dizer para vocês que é muito ruim. Quando você acorda, pode ser tarde. Aonde você quer chegar em lugares altos dentro de um local. Aonde nada mais importa. Não, mas hoje tem culto. Não, mas aqui, eu tenho que ficar aqui. Não, mas hoje vai ter uma reunião. Não, mas eu vou ficar aqui. Não, mas tem isso. Não, mas hoje é um aniversário aqui, tem um aniversário para ir. Não, mas eu vou trabalhar até mais tarde. Você negligencia sua casa, você negligencia sua vida, você negligencia sua família. Seus filhos vão crescendo e você não vai estar presente. Seus filhos vão crescendo e um dia que você despertar, você vai despertar, sabe como? Quando ele virar para você, você deu uma ordem, ele fala: quem é você para falar assim comigo? Porque você nunca esteve aqui. E aí você vai cair a ficha e vai falar: meu Deus, aonde eu estava? Quando seu filho ou sua filha não respeitar mais a sua voz, porque você é um homem, uma mulher ausente dentro da sua própria casa. Aí você vai começar: meu Deus, eu levantei ídolos para mim. Quero uma carreira, eu quero um nome, eu quero status, eu quero ser o cara, eu quero ser a mulher. Eu quero que todos me reconheçam como um homem, como uma mulher, assim, assado. Eu quero ser um exemplo. Seja um exemplo no céu, que o seu nome, o nosso nome seja conhecido no céu. Seja escrito lá, não aqui. Aqui vai passar. É carne, é matéria, acabou. Mas lá é eterno. A nossa pátria é o céu. O que tem me impedido de fazer aquilo que queima no meu coração para Jesus? O que tem me afastado desse lugar? Pastor, eu gostava, mesmo sem saber muito, tocar um violãozinho no meu quarto. Mas é tanta coisa. A faculdade, o trabalho, a vida cotidiana, o ordinário da vida, tem me afastado desse lugar. Volta para esse lugar, porque é lá que você vai conquistar as suas coisas. É no secreto. Pastor, eu gostava tanto de dançar, de tocar um instrumento, de cantar, mas hoje as circunstâncias da vida me impedem. Volta para esse lugar. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo vai fluir de maneira sobrenatural. Cada esforço, cada luta, cada sofrimento, cada coisa que você passar lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar: valeu a pena. Valeu a pena. Muitas vezes é os meus filhos. Uma idolatria, um amor pelos meus filhos me impedem de fazer as coisas para Deus. Às vezes são meus pais, ainda não sou pai, ainda não sou mãe, mas são os meus pais. Às vezes é o meu esposo, a minha esposa. Eu coloco ela e coloco ele acima de tudo. Acima de tudo. Não. Deus em primeiro lugar. Deus é sempre o primeiro lugar. Muitas vezes é o meu conhecimento, eu quero absorver, eu quero ser considerado inteligente, eu quero saber todas as coisas, eu quero ser dotado, letrado em certos assuntos. Não! Precisamos ser conhecidos e ter conhecimento do céu. Salomão pediu somente sabedoria, e não uma sabedoria humana, a sabedoria do céu, mas aquilo refletiu em sabedoria humana. Mas eu quero fazer pela força do meu braço, eu não olho para lá, eu olho para cá primeiro. Eu olho para as coisas da terra, eu olho para as coisas momentâneas, para as coisas passageiras, as coisas que vão acabar em breve. E coloco nessas coisas a esperança de me levar para lá. Só que para lá ela não vai me levar. Ela vai travar minhas pernas e eu vou ficar preso aqui. Eu vou ficar preso em mim mesmo. Eu vou ficar preso no cotidiano. Eu vou ficar preso aqui. Abraão, vá lá fora. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode. Somos nós, amados, nós somos a descendência do céu, a descendência espiritual. O nosso local não é aqui.
E nós vamos voltar para casa, porque a palavra de Deus é clara. Ele foi nos preparar morada. Não olhe para as circunstâncias. Não se desanime com as dificuldades. Dê glória a Deus. Não coloque a sua esperança em homens. Não coloque a sua esperança em coisas. Espera, se você tem uma palavra, ela vai se cumprir sobre a sua vida. Deus, Ele já deu a direção. E Ele é fiel e justo para cumprir. Essas coisas têm nos desviado desses caminhos. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao 14, fala assim: mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos Espírito no mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluias! As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucuras, e não entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse é o lugar que nós precisamos chegar. Uma mente espiritual. Uma convicção de que o Senhor é o centro de todas as coisas. Que não será mais pela força do nosso braço. Não será mais pela nossa vontade própria. Mas sim através da determinação do nosso Senhor. Aquele que tudo fez. Eu e você devemos eliminar todo e qualquer ídolo da nossa vida. Não estou dizendo aqui que nós temos que parar de trabalhar ou coisas similares, não. Nós temos que entender que isso não é o mais importante na nossa vida. Isso é consequência de uma vida devotada ao Senhor. A Bíblia fala que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Deus talvez está te chamando para ter uma vida abundante. Bom emprego, uma boa renda. Mas não para você. Mas não para que você guarde tudo isso e no final você compre um caixão cheio de gavetas para você levar, porque você não vai levar. Mas que você, através desses recursos colocados na sua mão, alcance outras vidas. Porque Ele vai achar graça em você que aquilo ali não contaminou o seu coração. E você vai fazer a vontade dEle. Você vai ter o seu bom emprego, uma boa esposa, um bom marido. Vocês vão seguir por o caminho aonde o Senhor direcionar, aonde o Senhor guiar, porque Ele passa a ser o centro de todas as coisas, e nós passamos a andar em obediência, e a obediência como consequência, vem as bênçãos sobre nossas vidas, e principalmente a felicidade. Quer ter uma vida feliz e abundante? Seja obediente. Elimine esses ídolos da sua vida. E aí, como diz Isaías 42, no verso 8, para a gente finalizar. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor não darei. Somente honra, glória e louvor é dado ao Senhor. É isso que Ele espera de nós nesses dias. É isso que nós precisamos trazer como
prioridade sobre as nossas vidas. Não há outro, não há nada. Amados, é um estalo, é um suspiro. A nossa vida pode mudar. Pode mudar tanto para o bem quanto para o mal. Talvez em um momento você receba uma notícia maravilhosa. Aquilo ali vai caminhar nos propósitos, conforme está determinado pelo Senhor sobre sua vida. Talvez você vai passar por situações que você precise passar, talvez para você, mas talvez para mostrar para alguém que Ele é o Deus que ainda faz todas as coisas, que é um Deus que faz milagre, que é um Deus que cura o cego e faz o coxo andar. Talvez você vai viver situações para vivificar a sua fé. Talvez você vai ser colocado em situações para vivificar a fé do outro. Mas a soberania de Deus nos diz que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele faz tudo para que eu e você não nos perdamos. Porque o Senhor fala, essas são as ovelhas de meu Pai. E eu não quero que nenhuma se perca. Como vai ser maravilhoso chegar no céu um dia, todos nós, com cara de me dar R$1. Cheguei. Mas qual graça teria? Cheguei sozinho. Cadê minha mãe? Cadê meus tios? Cadê meus irmãos? Cadê meus amigos? A vontade de Deus é que todos nós sejamos alcançados. Mas isso vai requerer de nós um posicionamento diferente. Vai requerer de nós uma mudança de conduta, uma mudança de vida, uma mudança de caráter, aonde nós vamos entender que aquilo que nos trouxe até aqui não é o suficiente para nos levar onde nós devemos chegar. Aonde aquelas pequenas práticas que eu tinha como certo, aqueles ídolos que eu tinha na minha vida, eles precisam ser deixados para trás, para que agora tenha espaço cada vez maior e mais abundante para eu ser cheio. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória. E Ele não divide a glória dele com ninguém. E Ele não divide a glória dele com homens, Ele não divide a glória dele com coisas, Ele não divide a glória dele com sentimentos, é só Ele. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele tem a primazia, Ele tem a prioridade na nossa vida. E que nesse dia nós podemos trazer Ele para a centralidade do nosso coração novamente. Porque as circunstâncias da vida nos afastam, nos tiram desse caminho. E nós não podemos perder o foco nesses dias. Porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nosso tempo, ele está acabando. Seja no coletivo, seja no individual, ele está acabando. Não temos a certeza nem a convicção se viveremos mais 10 anos, 15 anos, 25 anos, 60 anos, uma semana, um dia. A única certeza que nós temos é que só temos uma vida e precisamos viver para Ele. Ele nos fez de forma extraordinária. E Ele espera que nós vivamos uma vida extraordinária. Em meio às dificuldades, em meio ao caos, em vez da loucura, sejamos vozes proféticas. Sejamos homens e mulheres ousados, derramando misericórdia, derramando aquilo que Ele tem colocado sobre nós, profetizando, curando, falando dEle, fazendo o seu nome conhecido e conhecendo cada vez mais. É assim que Ele quer que nós estejamos nesses dias. Se coloca de pé. Diante de ti abro meu coração, meu clamor. Hoje é uma noite especial. Além de tudo que aconteceu aqui,
Ainda temos um momento precioso, uma noite de ceia, uma noite de dizer para Ele: Senhor, eu não quero mais ídolos na minha vida. Só o Senhor, é só o Senhor que importa. Que tudo saia de mim, tudo saia, que tudo seja expurgado, e que o Senhor venha habitar e fazer morada no meu coração. Que as pessoas venham conhecer a Ti através da minha vida. É uma noite de largar sentimentos, práticas, costumes, deixar para trás os velhos ídolos, as feridas de estimação, a dor que eu adoro carregar, a culpa por algo que eu não fiz, algo que me leva para um lugar de conforto. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é os pés da cruz, é os pés dele. O nosso lugar é rendido aos pés do Senhor, porque lá há um derramar de cura, de libertação, há um derramar de amor, o amor que o mundo tem precisado conhecer, e que o amor vai conhecer através das nossas vidas. Eu profetizo isso em nome de Jesus. O Senhor tem te chamado para esse tempo, o Senhor tem te chamado para algo. Ele volta e não tarda, igreja. Ele volta e não tarda. Ele tem nos chamado para andarmos em novidade de vida. Se um dia sairmos desse lugar, que possamos voltar essa noite. Se estamos sentindo que estamos vivendo um vazio, estamos passando por situações que nos afastam, que está pesado, que eu não consigo sair, eu estou como se estivesse acorrentado, amarrado, preso com bolas de ferro. É essa noite que Ele quer nos libertar. Que nós precisamos andar nessa caminhada, dar os passos cada vez mais longínquos para alcançar o que Ele tem para nós. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Quero orar sobre sua vida. Senhor Deus Pai, essa noite é uma noite, Pai, de ceia. É uma noite de reafirmarmos, Senhor, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E que nós estamos aguardando, Senhor, até a sua volta. Aguardando ansiosos, Pai. Lutando, querendo, para fazer a tua vontade. Nos colocamos diante da tua presença essa noite. Sei que muitas vezes é difícil. Tem dores, tem pensamentos, tem algo que não nos deixa avançar. Muitas vezes nos perguntamos: por que, Pai? Por que comigo? Por que comigo? Eu não merecia isso. Tanto que o Senhor já fez, por que o Senhor não faz mais essa vez? Me tira desse lugar, tira isso de mim. Eu sei que muitas vezes é assim que nós nos sentimos, mas é uma noite de cura, porque Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Ele já tem falado sobre sua vida, Ele já tem declarado: é chegado o tempo. Não olhe as circunstâncias, não olhe o problema, olhe a solução do problema. O nosso problema não é maior do que o nosso Deus. Ele é fiel e justo para cumprir. Ele é Jeová. O Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir, Pai. Aleluia. Hoje é a noite de nós reafirmarmos essa aliança com o Senhor. A ceia traz para nós dois elementos: o pão, que simboliza o corpo de Jesus castigado no madeiro, o corpo totalmente machucado, açoitado, escarnecido, foi cuspido, foi humilhado.
por nós. Cada humilhação tinha um nome de um aqui. Cada grito, cada ofensa, saiu o nome de alguém aqui. Saiu o nosso pecado. Mas ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Nele não foi encontrado maldade nenhuma. Mesmo no seu momento mais difícil, ele não praguejou. Ele não amaldiçoou ninguém. Ele cumpriu o seu propósito de vida. Esse pão simboliza essa carne que nos dá força para aguentar, para prosseguir nessa jornada. E o suco de uva, que simboliza o sangue derramado. O sangue que tem a função no nosso organismo de nos purificar, de levar oxigênio a todas as células e dar a vida. É o sangue de Jesus que nos dá a vida. Não há outro, não há vida fora de Jesus, não há vida, não vai encontrar nada. Somente através dele nós temos vida, através do seu sangue. O sangue que circula, que leva oxigênio, leva as proteínas. Oh! Irmãos, levantem a Senhor Deus Pai, nós apresentamos diante dos teus olhos essa noite os elementos da ceia, para que o Senhor, Pai, esteja consagrando, para que nós possamos essa noite verdadeiramente dizer: Senhor, eu te espero, eu tenho uma aliança contigo, Pai, e espero ansioso a tua volta. Oh, Senhor, é o Senhor que faz, nós estamos aqui por Ti. Sem Ti, não há propósito estarmos aqui. Eu te peço que essa noite seja uma noite de remissão. Aleluias. Os irmãos podem entregar a ceia.